tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o iogurte. Será que o iogurte engorda ou emagrece? Será que o iogurte tem carboidrato? Dá para usar na dieta low carb? Será que o iogurte é liberado? Tem algum risco em consumir iogurte? Dá para usar o molho do iogurte tranquilamente na dieta? Fica comigo até o final que eu vou te passar duas receitas super legais para quem tá querendo emagrecer. Tanto uma doce quanto uma salgada no final do vídeo, você não vai querer perder. Antes de eu te falar a diferença do iogurte natural, iogurte grego, aquele iogurte de fruta que a gente consome, iogurte de kefir e te ensinar o que você pode misturar para turbinar o seu iogurte em casa. Se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, eu sei que você não vai querer perder. Vamos começar o nosso vídeo, então, falando um pouquinho sobre a informação nutricional dos diferentes tipos de iogurte. Na verdade, eu não vou falar de todos, né? Porque, gente, tem muitos iogurtes diferentes no mercado. Tem iogurtes que vão variar em termos de marca mesmo. Praticamente pode ser a mesma composição, mas com proporções diferentes de açúcar, de emulsificante. Vou falar mais disso depois. Então, vou te dar um panorama geral aqui da quantidade de caloria, proteína e carboidrato dos iogurtes de uma maneira mais ampla. Quando a gente pensa naquele iogurte natural, padrão, desnatado, aquele branco, sem sabor, sem açúcar que a gente consome no mercado, que inclusive a gente pode usar para molho de salada, para preparações salgadas, porque ele realmente não é adoçado, numa porção daquele iogurte, num copinho daquele que é vendido individual, que às vezes vende umas porções grandes de família. Tô falando daquele copinho mesmo que vem em bandeja de 4, bandeja de 6. Em um copinho daquele, a gente vai ter 8 gramas de carboidrato, 6 gramas de proteína, nada de gordura, porque ele é desnatado, e nada de fibra também. Vamos pensar agora, então, com relação a outros iogurtes diferentes. Vamos comparar, por exemplo, com iogurte de morango. Já aquele iogurte de morango, que também vende nas bandejinhas, mas que a gente às vezes compra para lanchar, achar um iogurtezinho, tipo um docinho saudável, porque o iogurte, quando a gente olha em média a informação nutricional dele, a gente vê que naquele copinho, que é do mesmo tamanho do copinho daquele iogurte natural desnatado, a gente vai ter 30 gramas de carboidrato, assim, a diferença é absurda. Vai ter 3 gramas de proteína, ou seja, ainda tem menos proteína. E vai ter mais ou menos 1 grama de gordura. Às vezes um pouco mais, dependendo da qualidade do leite, da proporção do leite. Em média, em termos de caloria, para você perceber o que isso impacta na verdade para você, aquele iogurte natural desnatado, padrão, sem sabor, sem açúcar, tem mais ou menos 55 calorias. E esse iogurte de morango tem 150 calorias. É como se você estivesse comendo quase 13 iogurtes, 3 porções daquele outro iogurte, sem contar que a quantidade de carboidrato é muito maior, a quantidade de gordura é maior. E normalmente, esses iogurtes têm muito corante, conservante, emulsificante, estabilizante, muito mais aditivos químicos do que o outro. Um bom iogurte natural, seja ele desnatado ou seja ele integral, porque pode ser que você esteja optando por utilizar um iogurte branco sem sabor, mas com a quantidade de gordura naturalmente presente no leite, então você opta pelo integral. Isso é uma opção também para algumas pessoas, para complementar a dose diária de gorduras, enfim. Mas de qualquer forma, o iogurte natural, padrão, aquele branco sem sabor, quando você for olhar o rótulo dele, para garantir que você está comprando um bom iogurte, deve ser o leite, o fermento lácteo e basicamente só isso. Não precisa ter corante, conservante, muito menos açúcar. Quanto menos ingredientes tiver no seu iogurte, melhor para sua saúde. Existem também outras opções de iogurte no mercado, que são os iogurtes Diet e o Light. Existe uma diferença de terminologia com relação a Diet e Light, porque normalmente o Diet não tem um nutriente. Então pode ser que ele não tenha açúcar, e aí é um iogurte com realmente menos carboidrato. Ou pode ser que ele não tenha gordura, e aí ele pode ter carboidrato, uma quantidade de açúcar adicionada, mas aí como ele não tem gordura, ele te retirou o nutriente da gordura, ele aparece como diet. Mas para você saber no que ele é diet, você vai ter que ler o rótulo. Porque, por exemplo, se você é diabético, se você controla a sua quantidade de carboidrato, faz low carb, você quer um iogurte diet em carboidrato, em açúcar, então é importante que ele realmente não tenha adição de açúcar. Toma cuidado com isso, porque às vezes algumas marcas comercializam como diet e não tá errado, porque ele retirou completamente a gordura, realmente ele é diet em gordura, mas se você faz low carb, se você é diabético, pode te impactar porque pode ter carboidrato. Agora o alimento light, ele tem uma redução de até 25%.
de no mínimo 25%, desculpa, de algum desses nutrientes. Então pode ser que ele seja light em gordura, pode ser que ele seja light em açúcares, e aí dessa forma, da mesma, você vai ter que olhar o rótulo e ver os ingredientes lá. Mais uma vez eu te falo que você deveria optar por um iogurte com menor quantidade de ingredientes possível. Se você conseguir utilizar o iogurte padrão, aquele branquinho, sem sabor, é melhor. E aí você pode, em casa, bater ele com a sua porção de fruta, porque aí você vai quantificar mais ou menos o quanto você quer adicionar de fruta, com relação a carboidrato, com relação a fibra, volume, e aí você pode colocar outras coisas para melhorar o iogurte. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, se você faz low carb e você quer consumir um iogurte, mas você não quer aqueles iogurtes lotados de corante, de conservante, emulsificante, com muitos aditivos químicos, que seriam menos saudáveis para você. O que você pode fazer? Você pode comprar o seu iogurte branco, natural, desnatado, sem sabor, e você pega 2 ou 3 morangos e bate com esse iogurte, porque a quantidade de carboidrato do morango não vai ser tão absurda assim a ponto de prejudicar a sua low carb. E aí você vai botar um sabor nesse iogurte. Ou você pode bater com um pedacinho de abacate, ou você pode bater com um pouco de leite de coco, que também da mesma forma vai trazer um sabor, um paladar, vai ficar diferente, mas aí não vai acrescentar mais carboidrato de uma maneira que vai interferir na sua dieta. Isso serve muito para quem faz low carb e para quem é diabético e quer controlar a quantidade de carboidrato sem abrir mão do sabor. Agora, com relação ao iogurte grego, né, que é muito vendido em alguns lugares do mundo, e normalmente o iogurte grego tradicional, que vem do Oriente Médio, que é muito utilizado já hoje em dia nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, na América Latina, ele, em alguns países que usam realmente a forma correta de fazer o iogurte grego, que é tesourando iogurte, enfim, ele tem uma maior proporção de proteína, às vezes chega a 11 gramas de proteína por porção, e uma menor quantidade de carboidrato, 5 gramas por porção. Então ele é ainda mais interessante, mais nutritivo, mais rico, dá mais saciedade pelo excesso de proteína. Agora, existem algumas empresas que querem utilizar esse conceito do grego, porque o grego normalmente é um iogurte mais cremoso, que se usa mais para molhos salgados ou até para fazer uma mousse, uma base de uma mousse. Então eles querem esse apelo, né, do iogurte mais cremoso, mais aveludado, e aí usam, meu iogurte é grego. Só que quando você vai ver o rótulo, realmente ele é mais cremoso, né, parece uma moussezinha assim, quando você pega com a colher. Mas aí quando você vira o rótulo pra ver, muitas vezes tem açúcar, tem xarope de fruta, muitas vezes tem gelificante, emulsificante, e a quantidade de proteína e carboidrato às vezes é pior do que a quantidade do iogurte normal, às vezes é adicionado de açúcar, porque às vezes por baixo tem uma calda de fruta para ficar um iogurte grego de maracujá. Aí por baixo tem uma calda lotada de açúcar e maracujá, né? O maracujá tava bom, mas aí muito açúcar, quase um xarope, por cima esse iogurte grego, que não é nada grego, ele é um iogurte que foi feito com emulsificante, com gelificante, para parecer um iogurte grego. Então, cuidado, mais uma vez, com esses iogurtes muito industrializados. Se você for comprar um iogurte grego, mais uma vez, vê no rótulo, o ideal é que tenha só o leite, seja em pó, reconstituído, e o fermento lácteo. Tem a opção também de você fazer um iogurte do kefir de leite. Se você não sabe o que é kefir, algumas pessoas falam, o que é isso? Vê aqui no comentário, na descrição, eu vou deixar o link pra você, que eu tenho vários vídeos explicando o que é kefir, receitas com kefir. O kefir é um tipo de iogurte, porque na verdade são micro-organismos que também fermentam o leite, então da mesma forma vão consumir parte da lactose que naturalmente está presente no leite, vão melhorar a proporção de carboidrato para proteína, mas são bactérias ultra interessantes para o seu intestino, repovoam o seu intestino com essas bactérias que são benéficas e inclusive tem mais propriedades benéficas do que o próprio iogurte. Então seria ainda mais interessante você consumir o iogurte de kefir do que o iogurte normal que a gente compra industrializado ou mesmo feito em casa, porque a colônia de bactérias é melhor, é superior, é diferente. Como você faz? Você vai fazer o seu kefir normal de 24, 48, quantas horas você quiser. Quanto mais tempo você deixar ele fermentando, mais ácido vai ficar. Então, cuidado com a questão da palatabilidade, do sabor. Depois que o kefir tá pronto, você pode simplesmente dessorar ele. Como que se dessora? Você vai pegar uma peneira, só para isso, né? Normalmente que você já faz o kefir, um pano de prato ou um filtro de café, daquele de cozinha normal, de preferência o de papel, né, que é mais higiênico. E aí você vai botar por cima o kefir, bota num bowl, né, numa travessa mais funda, e aí pra pingar nisso, né, o soro que vai sair do kefir. Aí você bota a peneira, bota o pano de prato bem limpo, ou o filtro de café, joga ali o seu kefir pronto, o líquido do kefir,
tampa com um filme plástico, alguma coisa, e volta com ele para a geladeira, não deixa a temperatura ambiente, né? E aí você espera 12 horas, 24 horas, espera a gravidade agir, porque vai pesar, o kefir vai se separar, né? E o líquido do kefir vai cair para aquela parte de baixo da travessa que você colocou, e em cima vai ficar mais ou menos aquela massa, que vai ficar como se fosse um iogurte grego mais grossinho. Aquele líquido você não joga fora, porque é o soro do kefir, muita gente chama de kefirã, e é super ultra nutritivo. Beba aquilo, bata com fruta, faz alguma coisa diferente, não é pra jogar fora, mas aquela massa que ficou em cima da peneira vai virar como se fosse um iogurte de kefir, e aí você pode utilizar com todas as propriedades e os benefícios dele. Existe também a opção de você fazer o leite, o iogurte em casa, natural, ou desnatado ou integral, com o próprio iogurte que você já comprou. É mais barato, mais interessante em termos de controle, né? Que você sabe exatamente o que você está usando naquele iogurte. E você só vai precisar, na verdade, de um potinho como base, né? Para a primeira vez. Um potinho do iogurte natural ou desnatado ou integral. E 1 litro de leite. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todas as informações de passo a passo de como você pode fazer esse iogurte em casa. Não precisa de máquina, não precisa de fermento. Com o próprio iogurte que você comprar um potinho no mercado, você consegue fazer 1 litro de iogurte. Então, coisas que as pessoas às vezes fazem errado com relação ao iogurte, né? Não é que faça errado, mas assim, que pode te fazer engordar. Primeiro que aquele clássico, vou tomar um iogurte com granola. Comecei a minha dieta e vou comer um iogurtezinho com granola de café da manhã. Use um iogurte cheio de açúcar, use uma granola que também às vezes é lotada de xarope, de milho, xarope de frutose, com mel na própria composição, com açúcar mascavo, uma granola com uma proporção ruim de cereais. Então, eu tenho um vídeo aqui falando se granola engorda ou emagrece. E eu tenho um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês aqui embaixo. E eu também tenho uma receita no canal de como fazer uma granola pra perder barriga, pra ajudar a emagrecer. E eu também vou deixar o link na descrição pra você, pra te ajudar. Se você gosta de um iogurte com granola, vai comer uma granola certa pra não te prejudicar. Cuidado também, porque algumas pessoas consomem esse iogurte desnatado, padrão, sem sabor, e falam, ele é muito azedinho, parece uma coalhada, né? Não gosto porque ele é meio ácido, e botam mel por cima, ou botam açúcar mascavo. Cuidado também, porque apesar de relativamente saudáveis, né, porque o índice glicêmico dos dois continua sendo altíssimo na mesma, apesar de ter vitaminas, minerais, um pouco de ferro, no caso do açúcar mascavo, o índice glicêmico é muito alto. Eu falo melhor e explico melhor essa questão nos meus 2 vídeos, do Se o Meu Engorda e Emagrece e o açúcar mascavo. Tem o vídeo do açúcar demerara também vou colocar na descrição, se vocês quiserem saber mais qual o melhor tipo de açúcar para consumir. Então fica uma opção para vocês. Então cuidado com essas opções para adicionar no iogurte. O que você pode fazer de fato para melhorar o seu iogurte e comer da maneira correta? Primeiro, lembra sempre de comprar um iogurte, preferencialmente sem sabor e sem açúcar, porque aí você vai ter só os benefícios do leite, do fermento lácteo, né, que vai ter feito essa proporção legal de carboidrato para proteína, que já é um ponto de partida interessante. Segundo, você pode colocar alguma porção de fruta. Patrícia, mas eu não tô fazendo low carb, eu não me preocupo com isso nesse momento. Tranquilo, você pode colocar uma porção de banana, uma porção de maçã, uma porção de mamão, não é uma mão inteira, é uma porção. Então, escolha alguma fruta que você gosta e ponha uma porção de fruta. Porque às vezes a pessoa também pega uma salada de fruta com 3, 4 frutas diferentes, bota o iogurte lá, mesmo com uma quantidade maior de proteína, ele não vai conseguir fazer milagre e baixar tanto assim o índice glicêmico. Então, cuidado nesse sentido. Se você estiver buscando abaixar mais ainda o índice glicêmico, você pode botar um pouco de chia, que é interessante também, vai acrescentar fibra, vai acrescentar gordura boa, é uma opção legal. Se você quer acrescentar fibra, mas você não está preocupado com a low carb, você pode também acrescentar aveia em flocos ou farinha de aveia, que pode ser uma boa opção. Também, coisas interessantes que você pode acrescentar ao seu iogurte são algumas oleaginosas picadinhas, por exemplo, um pouco de nozes, ou um pouco de castanha do Pará, um pouco de amêndoas. Cuidado com a quantidade, se você está querendo emagrecer e se você está fazendo reeducação alimentar, porque a quantidade de gordura, apesar de ser boa, é grande. Se você faz low carb, já tem uma flexibilidade maior, dieta low carb, já tem uma flexibilidade maior porque a quantidade de carboidrato é menor, mas mesmo assim tem carboidrato nas oleaginosas. Então, mais uma vez, lembra sempre de quantificar. Outra opção interessante que você pode botar no seu iogurte é um pouco de semente de linhaça dourada, que também tem os precursores do ômega 3, muita fibra, muito interessante. Se você quiser aumentar a produção de testosterona, se você tá malhando, você pode botar um pouco de semente de abóbora. Enfim, muitas opções interessantes. Eu tenho vídeos falando de alguns desses alimentos, eu vou botar na descrição para você ver quais são as melhores opções para você, enfim,
modular aí de acordo com a sua necessidade, com o seu paladar mesmo. Então, pega o papel e a caneta aí para anotar a receita. Se você não tiver à mão, não se preocupa, vai estar aqui embaixo na descrição. Vou falar para você uma receita doce para você usar como base de iogurte e uma salgada também. A doce é super prática, mas fica uma delícia. Você vai precisar de um potinho de iogurte desnatado. Vai precisar de uns 3 a 4 morangos, dependendo do tamanho do morango. E vai precisar de uma colher de sobremesa de gelatina em pó sem sabor. Você vai bater tudo isso e vai levar para a geladeira. E aí vai formar como se fosse uma moussezinha. A gelatina vai ajudar a ficar mais firme. Se você quiser adoçar, você pode usar adoçante, o adoçante que você quiser. Se você não estiver fazendo low carb e quiser botar um pouco de mel ou açúcar mascavo, mais uma vez, vai acrescentar carboidrato e tem que quantificar para não aumentar muito a caloria. Normalmente, se o morango estiver madurinho, fica bem numa boa. Você pode até botar umas gotas de essência de baunilha sem açúcar, porque ela já puxa o doce e aí não vai precisar de açúcar nenhum tranquilamente. Até as crianças podem comer numa boa, que eles adoram. Se você optar por uma receita salgada, você pode fazer um molho de salada que fica muito gostoso. Você vai precisar de um potinho do iogurte natural, desnatado, sem sabor, uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto e hortelã fresca picadinha. Se você quiser botar um pouquinho de alho ralado ou amassado também fica bem, mas aí vai ficar um gosto mais forte. Vê se combina com o prato que você está fazendo. Se você está mais inspirado e quer uma receita completa, com todo o passo a passo, os ingredientes e os benefícios, assiste o meu vídeo da sobremesa fit para perder barriga. Você não vai se arrepender porque vai iogurte nela. Ficou uma maravilha, gente, muito boa. Realmente recomendo fortemente que você assista o vídeo e faça em casa. Depois me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E agora conta pra mim aqui embaixo. Você come iogurte no dia a dia? Você costuma comer desse com morango, algum light? Ou você come esse que nem eu, sem sabor, branquinho mesmo? Me conta aqui embaixo. E se você tiver uma receita com iogurte, me passa. A gente adora saber aqui. Um fica olhando a receita do outro. É sempre legal aumentar essa corrente do bem. Deixa sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho aqui vídeo novo todos os dias dos benefícios dos alimentos, que engorda, que emagrece, alimentos para acelerar o metabolismo, ajudar a emagrecer, dicas de low carb e muitas receitas gostosas. Até a próxima. Tchau, tchau.